Após a estreia do Real na temporada 25 a 26 do Campeonato Espanhol, Xabi Alonso, o novo técnico do Real, deu declarações sobre os jogadores Vinícius Júnior e Mbappé que estão dando o que falar. Então, fica até o final que eu vou te contar detalhadamente tudo o que aconteceu e a resposta do Mbappé para essa situação toda. E claro, eu vou querer saber a sua opinião. O Real Madrid estreou ontem na La Liga contra o Osasuna e venceu por 1-0, com gol de pênalti de Mbappé. A vitória foi importante, mas não esconde o momento do time. Desde que Xabi Alonso chegou, a equipe ainda não conseguiu ter uma regularidade e segue em busca de mais consistência. E a prova disso foi a derrota no Mundial de Clubes, que deixou claro que o time ainda está longe de ser confiável. Em alguns jogos, o Real mostra força e intensidade, mas em outros parece sem ideias e depende muito das jogadas individuais. Isso até faz a gente lembrar da época de ouro do Real sob o comando de Ancelotti. Naquela fase, o time tinha padrão de jogo, regularidade e confiança em qualquer competição. Foram conquistas marcantes, como a Champions League de 2022, a La Liga da mesma temporada e até a Copa do Rei em 2023. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o desempenho de Vinícius Júnior. O brasileiro teve uma partida discreta e acabou deixando a sensação de que ainda está longe da sua melhor forma. No jogo, ele tentou 5 dribles e só conseguiu completar 1. Finalizou apenas uma vez, sem perigo real, e acabou substituído no segundo tempo. Foi uma atuação bem abaixo do que se espera de alguém que já foi o principal nome do ataque merengue. Se a gente comparar com a sua melhor temporada, a diferença é grande. Na temporada 2021-2022, por exemplo, Vinícius marcou 22 gols e deu 20 assistências em 52 jogos, sendo decisivo na conquista da Champions League e da La Liga. Só naquela edição da Champions, ele participou de 6 gols e foi protagonista, como na final contra o Liverpool, quando marcou o gol do título. Naquele ano, sua média de dribles bem-sucedidos passava de 3 por partida, com quase 2 finalizações certas a cada jogo. Agora, contra o Osasuna, o cenário foi outro. Apenas um drible certo, nenhuma finalização no alvo e pouca participação ofensiva. É uma queda visível de rendimento se compararmos ao Vinícius, que encantava a torcida e que parecia imparável na ponta esquerda. A impressão é de que falta confiança e ritmo, algo que era justamente sua marca registrada nos melhores anos. Na entrevista pós-jogo, Xabi Alonso foi questionado sobre o momento de Vinícius Júnior e respondeu de forma direta. O treinador deixou claro que não vê o atacante em crise, mas sim em um processo de retomada. Sua frase resumiu bem essa visão. Não acho que ele precise ser recuperado, mas queremos pressioná-lo a ser decisivo. Com isso, Alonso mostrou confiança no talento de Vini, mas também cobrou que o brasileiro volte a ser protagonista nas partidas, como já foi em outras temporadas. Além disso, um dos principais jornais da Espanha publicaram o seguinte: a estreia do Real Madrid na La Liga deixou uma sensação agridoce. A vitória contra o Osasuna se explica pelo gol de pênalti de Mbappé, mas o que mais chamou a atenção foi a atuação discreta de Vinícius Júnior. O brasileiro, que em outras temporadas foi o grande referente ofensivo do time, hoje parece longe da sua melhor versão. Tentou 5 dribles e só completou 1. Finalizou apenas uma vez sem criar perigo e acabou substituído no segundo tempo. Um desempenho muito pobre para quem, não faz tanto tempo, era considerado o jogador mais decisivo do elenco. Agora sobre Mbappé, foi dele o gol de pênalti que garantiu os 3 pontos contra o Osasuna. Se liguem como foi.
Mbappé participou ativamente do ataque, buscou o jogo o tempo todo e simulou uma falta que garantiu a vitória do Real. Mas se liga na declaração de Xabi Alonso sobre o Mbappé no pós-jogo. Bueno, yo creo que Kylian, después del primer año, del año pasado, y de hacer muchísimas cosas buenas, creo que él quiere más, ¿no? Y no sé si es por el número o por su ambición de ganar. Sí que sientes que él quiere poder dar un mayor rendimiento individual, colectivo, inspirar a los que tiene alrededor. Y si eso ayuda con el número, pues fantástico, ¿no? Pero sí que se siente esas ganas de Kylian, se notan en el día a día y hoy pues ha generado estas jugadas un poquito diferentes, que siempre las tiene, pero que são decisivas. Agora, segundo o jornal Marca, a estreia do Real Madrid na La Liga teve um protagonista claro, Kylian Mbappé. O francês foi o responsável direto pela vitória diante do Osasuna, ao converter com segurança o pênalti que decidiu o jogo. Mais do que o gol, o que impressionou foi a forma como ele assumiu o comando do ataque, pedindo a bola, buscando espaços e mostrando personalidade de líder. E o segundo jornal mais importante da Espanha foi publicado o seguinte: o Real Madrid iniciou a temporada com vitória sobre o Osasuna, e o nome que saiu do Bernabéu em evidência foi Kylian Mbappé. O francês, responsável pelo único gol da partida, mostrou personalidade e liderança ao converter o pênalti que garantiu os 3 pontos. Pois é, pessoal, se a gente voltar um pouquinho no tempo, vai lembrar que o início de Mbappé no Real Madrid não foi tão simples assim. Nos primeiros jogos, a sensação era de que ele estava mais atrapalhando do que ajudando. Tentava resolver tudo sozinho, forçava jogadas individuais e parecia, em alguns momentos, querer roubar o protagonismo do Vini. Apesar de ter marcado 8 gols nos seus primeiros 14 jogos pelo Real, a imprensa destacou que seu rendimento não chegava ao esperado. Em especial, o clássico contra o Barcelona foi marcado por uma atuação insignificante de Mbappé, que ficou 8 vezes impedido. Inclusive, teve um gol anulado pelo VAR e viu o Real ser goleado por 4-0. Agora, a grande questão é: será que esse Mbappé que decide e resolve jogos vai se consolidar como o verdadeiro líder do ataque? Será que Vinícius vai conseguir reencontrar aquele futebol que o colocou entre os melhores do mundo? Ou vai acabar ficando ofuscado pelo brilho do francês? Dá para imaginar os dois brilhando juntos, cada um do seu jeito? Ou o Real Madrid vai acabar tendo que escolher quem é o protagonista? Deixe sua opinião aí nos comentários que o melhor vai ser fixado. E se você não viu a situação de Rodrigo com Xabi Alonso, eu vou deixar o vídeo fixado aqui para você ver tudo o que aconteceu. Valeu e que Deus te abençoe.